Boa tarde, ouvintes da Rádio Estúdio 92.3 FM. Meu nome é Hudson Rocha e nós vamos iniciar nosso programa Urbaniza News. E hoje com dois convidados especiais e grandes amigos, parceiros do mercado imobiliário, Beni Domingues e Jackson Beazzi. Vou deixar a palavra com eles para se apresentar e a gente começar nosso programa. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Jackson. Eu sou o Beni Domingues Júnior, parceiro da Vox to You. Aproveito para cumprimentar o Marlon Isolan e todo o time da Vox, que é a maior escola de oratória do Brasil, a maior franquia do gênero, mais de 100 mil alunos formados, e aqui em Cascavel com um trabalho de mentoria, trabalho em company e salas de aula que tem transformado muitas vidas. O Hudson sabe disso, o pessoal da Bluebell e da Imob Fácil também, com quem já estivemos. Tive o prazer de ser aluno. Sou cascavelense que virou amazônida, passei 21 anos em Rondônia, voltei e agora com esse privilégio de transformar vidas através da oratória e da comunicação. É um privilégio participar do programa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde, Hudson. Então, como você já mencionou, sou o Jackson Beazzi, sou corretor de imóveis desde 2018. Considero pouco tempo ainda, mas com bastante vivência, já tivemos muitas negociações, muita experiência já no mercado, já pude aprender muita coisa e continuamos aprendendo, né? O professor Beni está aí também e com certeza tem muita coisa para ensinar para a gente. Eu acho que hoje nós temos muito a aprender, né? Legal, obrigado. Então, Com certeza. o aprendizado ele é uma constante na vida de qualquer profissional e na do corretor de imóveis, então, mais ainda. Com certeza. As palavras do Jackson foram muito bem colocadas, né? Nós, profissionais do mercado imobiliário, não só do mercado imobiliário, mas do mercado como um todo, a gente tem o nosso início de carreira, né? E a gente, no início da nossa carreira, alguns percalços acontecem, é normal isso. E um deles é se comunicar. É verdade. É a forma clara de se comunicar, para você ter mais sucesso, né? Nas vendas, e no trabalho, de fato, que você faz no seu dia a dia, para você ser o mais claro possível, né? Na hora de se comunicar. Ô Jackson, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi o início da sua carreira? Como que você cita, assim, teve alguma dificuldade? Muita dificuldade. Então, assim, primeiramente pela escolha, né? Antes de ser corretor, eu era funcionário público. Então, eu trabalhei nos Correios por 13 anos, de 2004 até 2018, né, até metade do ano. Então, para mim tomar a decisão, né, para que eu tomasse essa decisão de sair, foi muito difícil. Foi uma decisão que eu demorei alguns anos para tomar e envolvia muita coisa, né? Toda a estabilidade, uma história que eu tinha, uma carreira que eu tinha dentro da empresa, mas por conta principalmente de saúde, né? Principalmente por questão de saúde, questão de deslocamento, que eu tinha que sair todo dia da cidade, viajar, pegar ônibus, voltar, saía cedo, chegava tarde. Eu acreditei muito no meu potencial de vendedor. Eu venho de uma família de comerciantes, né? Certo. Então eu venho de um pai que foi empresário por muito tempo e uma mãe professora. Então eu acredito que nesse aspecto eu pude ter muita vivência na área de vendas e também a minha mãe, através da profissão dela, pôde desenvolver a parte de leitura e tudo mais, né? Então eu acabei tendo um pouquinho mais de facilidade para desenvolver esse lado da comunicação. Mas foi uma decisão difícil. E depois ainda até a primeira venda sair, até eu receber a primeira venda, aí eu já estava arrependido de ter entrado no mercado. Falei, poxa, mas eu mudei de ramo, demorei 6 meses para receber e o que eu recebi era equivalente a 1 mês de salário meu do Correio. Eu falei, tá louco, aí eu acho que eu errei. Mas depois as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo como é que funciona a dinâmica do mercado, né, da profissão, e aí as coisas começaram a evoluir. Mas foram 6 meses, assim, praticamente, de adaptação, até que eu começasse a ter resultados mais expressivos. Ó, que legal. É muito gratificante, né? A gente, como corretor de imóveis, também a gente escutar a história dos nossos colegas aí de profissão, né? E acredito também que o Beni deve ter uma bela história para contar, porque imagina só, um professor de comunicação deve ser um vendedor nato, né, Beni? Teve algum contato em vendas? Bastante. E hoje ainda, porque a gente promove a marca e visita clientes e busca pré-venda e pós-venda, os 3 P's da nossa vida, né? Certo. No pré-venda, no venda e no pós-venda, entender o quanto a gente precisa ser disciplinado e o quanto a gente precisa ser resiliente. E tudo isso tem a ver com o não, né? O disciplinado é aquele que diz não para muita coisa para poder alcançar objetivos. Tenho certeza que o Jackson e você Sim. disseram não e abriram mão de muita coisa para poder alcançar o que alcançaram ou estão alcançando. Com certeza. E na resiliência, tenho certeza que vocês receberam muitos nãos, como eu também.
Como eu faço quando eu tropeço e caio porque o não foi muito duro? E esse não, às vezes, ele é traumático, porque você contava com um sim, numa relação pessoal, por exemplo. Claro. Você tinha certeza que ela ia dizer sim, ela disse não, não vou casar, não vou namorar. A queda, como eu levanto. Como eu levanto tem a ver com o quanto eu consigo ser resiliente. E a vida do vendedor é uma vida de dois nãos. Não para muita coisa e seguir em frente e aceitar os nãos e entender, pô, mas por que que esse não veio? Porque é um desafio de comunicação saber ouvir e sentir esse não. O que que eu preciso melhorar para que esses nãos diminuam e a minha métrica de sim melhore? É interessante. E às vezes a pessoa fica culpando muito o governo, o clima, os negócios da cidade, A taxa a Selic. taxa Selic, o outro, o cliente, a E a gente família, precisa evoluir né? apesar disso, O né? Mundial de Clubes, o time dele não foi bem. Não, É, espera aí. E você? E a comunicação interpessoal, como é que tá? Como é que tá a sua análise pessoal, a sua nota, a sua crítica, autocrítica? E com esse aprendizado a gente foi superando, sim. Até hoje continua aprendendo, como o Jackson bem disse. Continuar aprendendo é não esquecer o que a gente já sabe. eu vejo isso daí como eu acho que a arma mais poderosa hoje de vendas, tá? Eu acho que tá no poder da voz, Hum? né? Eu estava mencionando antes aqui nos bastidores, né? Qual que foi o motivo de eu ter procurado, né, a oratória, por eu estar no mercado de imobiliário, né? Já sou do mercado de seguros e fui para o mercado imobiliário, então o Jackson aí, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de atuação, acho, no mercado aí, né? E Jackson, me conta um pouco aí como é que foi a tua trajetória aí nesse meio, em que parte que você acha que você se comunicou muito bem, né? Que forma que você acha que você se comunica hoje nas redes sociais, como que você se posiciona, quais que são os desafios do mercado hoje de se comunicar bem, de ser claro bastante para os clientes, porque a gente vê com tantos lançamentos imobiliários aí, né? A gente entende que tem 15, 20 profissionais do mercado, colegas de trabalho, trabalhando o mesmo produto, talvez até para o mesmo cliente. Uhum. Qual que é o nosso diferencial e de que forma que isso daí ocorre no mercado? Como que você vê isso hoje no mercado com a tua experiência? Então, vamos lá. Primeiro, o começo da profissão foi através lá do nosso amigo Tiago, na Chave Ouro, né? Que foi quem me convidou. O Certo? Tiago estava começando imobiliário, então eu considero hoje que ele foi bem louco, assim, né? Falar, poxa, cara, não, vem pra cá que vai dar certo, né? E eu saindo de um concurso, tudo arriscando tudo para mudar de profissão. Então, o começo foi lá. Então, acompanhei muito do começo da imobiliária, ele e o Marcelo, né? Todas as dificuldades que eles tiveram, as mudanças na equipe, a construção da cultura da empresa. Então, nesse primeiro momento meu como corretor, eu acredito que as maiores dificuldades foram com relação a absorver a cultura da empresa, né? Um ambiente que é muito competitivo, você tem outros corretores e além disso você precisa começar uma fase de autoconhecimento, porque você precisa perceber quais são as suas aptidões, para qual área você vai do mercado imobiliário, o que que você vai trabalhar, o que que você vai desenvolver. Então, assim, aí já começa a envolver muito da comunicação, né? Comunicação, eu penso que o primeiro passo é você ouvir. Eu acho que não tem como você começar uma conversa com alguém sem você ouvir. Então, ouvir a pessoa, conversar bastante com ela. Eu acho que, no meu caso, as vendas acontecem de uma forma muito natural, Uhum. como uma conversa nós estamos tendo aqui, e daqui a pouco a conversa vai pro sentido, né, da minha área de atuação, e aí a conversa começa a fluir. Mas Aham. no primeiro momento, eu sempre procuro conhecer o cliente, ouvir, né, tentar ver quais são as expectativas dele, qual que é o objetivo, para que ele quer comprar o imóvel, se é uma mudança às vezes no momento da família, se às vezes ele quer ter uma rentabilidade, se às vezes ele quer alugar. Então, a princípio, absorver o máximo de conhecimento possível sobre o cliente. Aí depois você começa a ir destrinchando, começa a ir conversando. Não, ó, e se a gente fizesse assim, o que que você acha disso? Então, a partir do momento que você aprende a ouvir, no segundo momento você já tem que ter muita clareza do que você comunica, Ah, com né? certeza. Eu tive uma oportunidade uma vez de jantar com um grande músico, né, da música gaúcha, que é o Dante Ramon Ledesma, e era um evento de um partido político que eu não quero mencionar aqui, Uhum. mas foi uma noite muito interessante por ter conversado com ele. E ele me deu uma dica assim que eu levei para sempre, professor. Ele falou assim: "Olha, antes de você começar a falar, você precisa saber para quem você vai falar". Uhum.
Então, assim, conforme o público que você vai falar, você deve ter uma postura, uma linha de Sim. pensamento. Então, por Aham. isso que eu digo, primeiro ouvir, conhecer a pessoa e depois você vai conversando com ela de acordo com mais ou menos, principalmente na área de vendas. Você tem que cuidar para você não falar alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, ou se é alguma coisa que ela precisa ouvir, você precisa transmitir aquilo de uma forma a mais amena possível, né? Para que você não cause um impacto negativo nesse Nós vamos momento. dar um workshop em breve, Jackson e Hudson, chamado A Linguagem dos Três Silêncios. Olha que interessante. E ali eu abordo bastante isso que o Ledesma ensinou para o Jackson. Silêncio antes de entrar, silêncio antes de falar e silêncio antes de reagir. O silêncio antes de entrar é o primeiro silêncio do dia. Eu vou entrar em cena. Jackson vai botar um blazer, você vai botar um casaco, escovar os dentes, meditou sobre o dia. O que você pensou e disse sobre o que vai ser o dia, ele vai ser. Tá frio, eu começo a reclamar. Tá calor, eu reclamo. Eu começo o dia no celular, eu começo o dia pegando bomba. E isso afeta. No automático, né? No automático. Então, Lembrando que é no automático, né? silencio antes de entrar. Entrar em quê? Em cena para o dia, Uhum. né? O mundo é um palco. Nosso trabalho é um palco, é teatral. É. É experiência de relacionamento. É interpretação, sim, com verdade. Silêncio antes de entrar. Agora eu entro em cena, ou seja, no café da manhã com a família, ou na empresa, silêncio antes de falar. Porque talvez já estejam falando algo. Que assunto é aquele? Eu entendo daquilo? Eu vou me meter? Preciso falar? Se eu for falar, eu vou falar o quê? Tem conteúdo? Eu tenho conhecimento? Então, esse silêncio antes de falar me dá a opção e a oportunidade de ouvir com uma terapia de audição. E aí vem o mais difícil, falando do meio empresarial ou até do meio da venda. O silêncio antes de reagir. Pisou no meu calo, falou do partido que eu gosto, do meu time, da minha religião, mexeu comigo no trânsito, eu reajo como? Essa reação precisa ser treinada, porque esse silêncio prévio evita muitos dissabores. E isso a gente fala, não faz no workshop, faz no treinamento. Pô, mas não é escola de oratória? Ah, mas a escutatória, como diz o Faz Rubem parte. Alves, é fundamental. Existe o poder da voz e o poder Exatamente, do ouvir. da linguagem do ouvir, A linguagem do ouvir, que é com o que certeza. onde eu construo um raciocínio equilibrado, consigo mediar um conflito, consigo mediar os meus próprios conflitos, consigo ter afeto. Isso não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil por quê, Beni? Porque nós estamos muito acelerados. Ah, com Nós certeza. estamos muito acelerados, ansiosos, ou deprimidos, ou depressivos. E às vezes estamos reagindo muito mais rápido e ansiosos desnecessariamente do que E antes. totalmente no automático, né? Porque a gente olha assim nas nossas redes sociais, por exemplo, né? E a gente olha muito para nossa profissão quando fala isso, né? Não tem como a gente deixar de acompanhar a nossa profissão nas redes sociais. É um meio de nos Não informar, tem né? como viver sem. Não tem como viver sem. E a gente olha é, colegas de profissão todos automatizados. Então eles estão mandando na mesma forma para o cliente o mesmo imóvel, Uhum. com a mesma comunicação, talvez com copy ou alguma coisa de uma mesma agência de publicidade, talvez o mesmo, É, Uhum. sabe? Então eu acho que desumanizou muito Exato. isso daí, sabe? Eu acho que tá faltando, de fato, as pessoas começarem a olhar para si e humanizar isso de volta, É. né? E ter esse dom do ouvir e de falar, e falar e ouvir mesmo, né? Não é de forma automática. E outra coisa também, Hudson, assim, ó, hoje a gente, a partir da pandemia ali, a gente começou a trabalhar muito a rede social, né? Porque era difícil você ter o contato com as pessoas. E acabou se perdendo isso. Então, hoje eu ainda vejo muita gente usando rede social e, né, na nossa profissão, por exemplo. Então, usando de uma forma que talvez não surte tanto efeito quanto dava o resultado quanto dava uma vez. Então, assim, lá em 2020, 2021, a gente conseguia chegar até muita gente através da rede social. Em geral, as pessoas tinham muito mais tempo para isso, né? E hoje já ficou um pouquinho mais difícil. Eu já percebo de uns 3 anos para cá, né, de 2022 em diante, que eu tenho tido muito mais resultado no presencial. sim, Então eu Com trabalho a certeza. rede social de que forma? concordo contigo. Eu Isso é uma mostro a minha verdade. cara lá,
O professor falou com relação a você falar sobre o que você conhece. A gente vê muita gente falando na rede social sobre o que não conhece, Com certeza. né? É um Então, compartilhamento da verdade alheia. exato. E aí o Eu cara julgo fala dessa assim, forma. eu ouvi falar isso, e Verdade. aí ele, vou fazer um vídeo sobre isso porque é um assunto que está em evidência. É, Mas a pessoa não está preparada para falar aquilo. Eu, cara, gosto muito de estudar economia. Eu tive lá na Unies 3 anos, cara, apanhei pra caramba no curso, tenho muita amizade com os professores meus lá, gosto do assunto, continuei estudando, e quando eu vou fazer um vídeo, alguma coisa, eu mando para um professor meu e falo, professor, o que que você acha? Legal, olha legal. Tá que legal. legal, não tá? Errei É que você aonde? está preocupado em humanizar, E, É. exatamente, né? porque assim, eu quero que o meu cliente olhe para mim e fale, não, o Jackson, ele sabe o que ele tá falando. E Ele no sabe se segundo, Que é comunicar. do tripé fundamental para prender a atenção e liderar, é o primeiro item. Uhum. Se essa pessoa tem autoridade, conhecimento, as nossas referências, líderes, familiares, que são pessoas que a gente gosta de estar presente, estar perto, são pessoas que têm isso como primeira referência, elas sabem o que estão falando. Eu quero ouvir mais desse cara, ele conhece. Segundo, são pessoas que têm carisma, graça. Você não consegue passar a energia da graça online. uhum, Você consegue passar informação, plástica, beleza, métricas, números, dados, ok, faz parte, nós utilizamos a ferramenta. Uhum. Mas um encontro pessoal, tal qual faziam os nossos avós e nossos pais, em que as conversas eram longas, com uma contação de história, às vezes a mesma história contada dezenas de vezes, trazia graça, o afeto que você falou, né? afeto. Uhum. É. E o terceiro, e mais difícil, voltamos à mesma tecla, a terapia da audição. Quando eu não tenho tempo para ouvir e já estou pronto para falar em cima daquilo, sem entender o que a pessoa está falando, já tem ruído. E ela percebeu que eu estou acelerado para uma venda, ou acelerado para terminar a conversa, Uhum. ou estou com o meu radar ligado no ambiente todo, já querendo falar com mais pessoas e não consigo ouvir aquela pessoa. Isso acontece com os filhos, É. Uhum. Uhum. que tem crise com os pais porque os pais falam, você não me ouve. E de fato isso tem acontecido. Não ouve como? Não, mas eu te ouço. Mas até quando? Até que momento? Você falou algo muito importante, Hudson, e eu vou pedir que você me permita acrescentar, Claro, com certeza. que é a distância entre sermos claro o bastante e realmente claro. Ah, É um abismo. Quando eu às vezes acredito que fui claro o bastante e não fui realmente claro. E lá na frente, na empresa, na família, com o relacionamento conjugal, a gente percebe que faltaram ingredientes importantes de audição, Uhum. carisma e conhecimento para que eu pudesse ser realmente claro. É tudo desafio de comunicação, meus amigos, não tenha dúvida. E como você falou, a questão do afeto, né? Quando você vai até a pessoa, você tem o trabalho de se deslocar até lá, né? A pessoa já te vê de uma forma diferente. Fala, poxa, ele Uhum, veio aqui. 10 corretores me mandaram empreendimento aqui no uhum, WhatsApp, mas esse veio aqui falar comigo, e perfeito. falou, e me ouviu, né? né? Quando o Laí Ribeiro ensina sobre pergunta aberta e pergunta fechada, esse afeto é presente nesse ensinamento dele, eu acho sensacional. Aprendo demais nisso com ele. Porque ele exemplifica uma pessoa numa loja olhando uma cadeira. E essa pessoa está olhando a cadeira, o vendedor chega e fala assim: posso ajudar? A pessoa disse assim: não, estou só olhando. E o vendedor vai embora. O que, que ele quer dizer? Se eu fizer uma pergunta aberta para esse Hudson que está olhando a cadeira e disser assim: boa tarde, eu sou o Márcio, eu sou o Jackson. Ah, eu sou o Hudson. Ô, seu Hudson, obrigado por visitar nossa loja. Eu vi que o senhor está observando essa cadeira linda. O senhor imagina essa cadeira em que lugar da sua casa? Pergunta aberta, Sim. com afeto, Uhum. porque eu estou preocupado não só que ele compre a cadeira e eu ganhe a comissão, mas, poxa, que essa cadeira faça bem para ele. Uhum. Aí o Hudson vai dizer assim, rapaz, eu estou pensando nessa cadeira para minha sacada, ó. Aí o cara fala assim, o Jackson, ah, seu Hudson, essa cadeira é maravilhosa, o senhor está escolhendo muito bem, mas eu tenho uma cadeira para o senhor que para a sacada fica sensacional. O senhor pode me acompanhar? Outra pergunta aberta. E, amigo, perguntas abertas trazem diálogo. Como é a sua sacada? Né? Eu posso perguntar para minha filha assim, O ei, corretor já Pérola, está perguntando do mercado imobiliário, já vai para o mercado imobiliário, já quer saber a metragem da eu posso sacada perguntar para a para Pérola assim, oferecer outro produto. Pérola, como foi a aula? Ela pode dizer assim, foi legal. Mas eu posso dizer para ela assim, Pérola, você fez alguma coisa legal hoje, ajudou um amiguinho, uma professora que te trouxe muito prazer? Ou algo sobre uma aula que ela fez, que ela tem aprendido que ela poderia compartilhar comigo? E a conversa flui. Eu não pergunto para ela como foi a aula.
Eu faço perguntas abertas, porque eu quero que ela me fale, eu quero conversar O que com que ela. você aprendeu hoje? Você aprendeu hoje que você pode compartilhar com o papai, que é diferente, que foi novo, que foi uma novidade para você. E assim, amigo, as conversas vão. Uhum. Nós fazemos perguntas fechadas demais porque nos fechamos demais. O casal às vezes fala assim: amor, você tá bem? Ah, tô. Pergunta fechada. Eu posso transformar essa pergunta em algo mais profundo. Amor, eu percebi que você, mesmo sendo fechado como você é, porque os homens geralmente são mesmo, você está mais calado do que o normal. Você pode falar para mim a razão desse teu silêncio fora do normal? É aberto, cara. Essas perguntas abertas, esse belo exemplo que você citou aí, né, da vida, do cotidiano, se a gente trazer isso daí para nossa profissão, para o mercado imobiliário, É sensacional, é sensacional. Uhum. Praticamente é uma dica, né, que não a tenha gente dá aí dúvida. para os nossos colegas de profissão que estão nos ouvindo aí, que é para você humanizar e você ter mais informações sobre o cliente, sobre o produto certo a oferecer. Uhum. O Jackson estava falando um pouco há poucos minutos atrás, antes da gente ter essa bela discussão aqui, é sobre economia, né? E como é difícil a gente comunicar a economia. Uhum. É difícil, porque hoje o corretor de imóveis, né, os nossos colegas de profissão, até as imobiliárias, a gente acompanha o mercado imobiliário de uma forma economia, baseada na economia para o investidor, para a pessoa que quer adquirir a moradia, mas existem alguns programas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, se a taxa Selic não tem uma influência Não, direta, né, direto não. no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Uhum. E essa maneira da gente escutar, né, que você falou, da gente escutar e fazer as perguntas abertas, a gente vai saber direcionar Exato. os nossos clientes para os produtos certos. Exato, porque às vezes a dinâmica do mercado, poxa, né? A Selic subiu, agora vai parar. Não, o mercado imobiliário ele continua apesar do que acontece com a economia. Uhum. O que muda é a dinâmica das negociações, né? Então a gente tem o mercado do Minha Casa Minha Vida, que hoje é um mercado que, poxa, compreende um valor de imóvel bem, bem maior do que quando a gente começou, né? Com Quando a gente certeza. começou era imóvel de 160, 170 mil, 140 mil. né? Então, hoje, cara, compreende um universo de pessoas muito maior que pode se beneficiar disso. Então, quando a gente fala de taxa Selic, realmente influencia na dinâmica em todo o ecossistema, Uhum. o tipo de negociação acaba mudando. Então, hoje a gente tem muita troca. O cara, em vez de ele financiar, ele parcela direto com o vendedor. Uhum. O cara fala assim: eu vou fazer um financiamento, eu vou pagar 5 mil de parcela. Falta 30 mil para eu pagar, vou fazer uma troca aqui, vai faltar 30 mil. Esses 30 mil eu vou fazer em 6 vezes de 5 mil, Uhum. entendeu? Ele vai, então a dinâmica vai E, mudando um e- pouquinho e as coisas vão acontecendo Perfeito. normalmente, isso daí são perguntas abertas que a gente tem que fazer, igual o Benny falou, para conforme você o cliente, entender, exato. É. né? Por exemplo, o Ledesma falou para o Jackson: com quem você está falando? Ora, esse corretor, esse agente imobiliário está vendendo para um casal jovem, um casal descolado, que vai ficar ali no celular boa parte do tempo da conversa. É o padrão de relacionamento deles. Mas um cliente idoso, Uhum, ele quer contar a história dele. uhum, Se você dispuser de tempo de qualidade e afeto e consideração e amor, vai ser muito mais uma contação da história do que um negócio. uhum. Mas o negócio vai Vai acontecer. acontecer. Porque é um perfil de cliente que tem outro tipo de diálogo, baseado em contação de história, Então a pessoa gera uma experiência conexão com pessoal. você e ela fica, poxa, eu vou comprar com esse cara porque esse É, cara me ouviu. Hoje em exato, dia as pessoas ouvem tão pouco. exato. Então a pessoa, poxa, a pessoa me ouviu aqui, me Então escutou, me deu, é esse né? colega teu, agente imobiliário, fazer curso, fazer treinamento, se esmerar, procurar saber como eu faço para lidar com os perfis diferentes e até que ponto a minha terapia de audição está sintonizada. Com certeza. E a pergunta que eu ia fazer para o Jackson é justamente essa: quais as habilidades que um corretor de imóveis Uhum. tem que ter no mercado hoje? Além dessas de Perfeito. saber escutar e saber falar nos momentos apropriados, né? Quais as habilidades, Jackson, que um corretor de imóveis tem que ter Então, no mercado hoje? assim, eu acho que primeiro de tudo, eu falo hoje como um corretor autônomo, né? O corretor que trabalha no imobiliário, ele tem uma carteira de imóveis muito grande. E ele pode também trabalhar a carteira de imóveis de outras imobiliárias e de outros corretores, mas no primeiro momento ele vai oferecer o que está ali na prateleira dele. O corretor autônomo ele vai oferecer o que ele tem na carteira dele, que é muito menor,
mas ao mesmo tempo ele precisa zelar pela reputação dele e fazer conexão com outros corretores, que é onde ele vai ganhar velocidade nas negociações. Então eu penso que o seguinte, primeiro de tudo é relacionamento. Eu acho que a principal habilidade do corretor hoje é relacionamento. Uhum. Conhecer o máximo de pessoas possíveis, né? Conhecer o máximo de corretores possíveis, conhecer os empreendimentos. Então ele tem que estar inteirado do que está acontecendo. Tem que estar no mercado, estudando, igual Exato. o Benny falou. Não é uma coisa, a profissão de corretor de imóveis hoje não é igual era uma vez que vieram um bico. Hoje é uma profissão que exige muito conhecimento Com e certeza, exige muita formação. muita formação, muito conhecimento e também exige muita dedicação. E quando eu falo do mercado financeiro e em geral da economia, é interessante também que o corretor tenha pelo menos um nível de conhecimento, porque ele, isso é uma coisa que está inerente na vida das pessoas, Para né? não ter que ficar compartilhando verdade alheia, né? E aí fica assim, poxa, você vai às vezes atender um investidor, cara, você tem que ter um nível muito mais aprofundado, né, para chegar no investidor e falar assim, olha, tudo bem, você está com 3 milhões aí aplicado na sua conta, está rendendo, sei lá, hoje o pessoal está pagando aí 7% mais IPCA, está dando 14, 15% ao ano, aí você fala, poxa, cara, ó, por que que você não pega uma parte desse dinheiro, você continua com os 3 lá, pega uma parte do teu dinheiro, vamos comprar um imóvel na planta, daqui 3 anos você está com o teu dinheiro lá, né? E você tem mais um imóvel na planta. Você não perdeu o teu dinheiro. Você pegou uma partezinha do que estava rendendo e aplicou em outra Uhum. coisa. Você tem os 3 milhões e hoje você tem mais um outro imóvel de 3 milhões. Legal, Então legal. você precisa ver qual. Pô, o cara quer ganhar dinheiro, quer aumentar patrimônio. Então, o que que ele. Você precisa falar o que ele quer ouvir. E É, aquilo que eu falei, o que ele não quer ouvir, você precisa tentar amenizar de uma e, outra forma, e falar isso para daí é ele de uma habilidade de forma que. comunicação. Isso. Qual foi a evolução do mercado? Antes, essa imobiliária, essa corretora de imóveis, essa colonizadora, como era a Trivelato antigamente, os Padovani e outros tantos, ele tinha um business, era o negócio deles. Com o advento da chegada dos anos 2000 e do bug que dizia que o mundo ia acabar, o mercado empresarial mudou para agora eu preciso resolver problema. Não é só mais o meu negócio. Resolver problema implicava em fazer associações, cooperar. O cooperativismo ganha força quando as A pessoas partir do percebem ano que eu 2000. preciso juntar. Uhum. Se É, eu não juntar com você, nós três aqui estamos numa cooperativa, com certeza. 3 saberes. É. Nós nos ajudamos. O que não era muito pensado pelos nossos avós. Era o meu negócio é esse aqui, eu nasci assim, eu vou viver assim, a empresa é assim. Essa terceira ou quarta geração desse grupo empresarial já entendeu que, além de realizar, além de resolver problemas, com a pandemia, citada no começo da conversa pelo Jackson, a empresa que não entender que ela está aqui no mercado para realizar sonhos, ela está fora. Uhum. E realizar sonhos é o complemento dessa história, porque pós-pandemia nós ficamos ansiosos, depressivos e com sonhos esperançosos. É. Cara, você A precisa gente ser percebeu muito. a finitude da vida, né? Então eu Uhum. preciso entender qual é o que desse cliente. É um negócio? É um investidor, como disse o Jackson? Ok. É um negócio que resolve um problema? Ou é só para resolver um problema? É um escritório? É um dentista? É um médico? Precisa de um consultório? Ou não? É um cara do Minha Casa Minha Vida, que Que é é o o sonho dele. primeiro dos 13 irmãos que vai conseguir comprar uma É, casa. Pá, isso é é o outra pri- realidade. Nós tivemos um caso assim Aí é quando eu era sonho. sócio ainda lá na JB, nós tivemos um caso assim. O Geso fez uma venda uma vez para um cara que foi a primeira pessoa da família de 3 gerações que teve casa. Todo mundo ou morava de favor ou morava de Pô, aluguel. imagina o tamanho É, disso. olha a importância Então, do assim, papel social do corretor de imóveis ou da aquilo foi. imobiliária na vida de uma pessoa. Eu acho que de várias formas, né? A gente percebe o mercado imobiliário, ele tem também uma função social, né? Com Eu, certeza. inclusive, sou um grande entusiasta também até das moradias populares, porque no longo prazo serão imóveis que serão comercializados também Uhum. e que, de certa forma, a gente tem aqui em Cascavel Floresta, Parque Verde, o Guarujá, que foram três bairros que eu consigo me lembrar agora, que foram iniciativa do BNH, o Instituto BNH. Ah, E o antigo depois, BNH. e agora, assim, a minha geração é a geração que está vendendo aquela casa que era dos pais, né? Os pais às vezes já Uhum. faleceram, eles estão vendendo a casa, são 2 irmãos, 3 irmãos, e aquele valor daquela casa ali vai ser o suficiente para que cada um
dê entrada na sua casa própria, Olha, isso é legal, é entendeu? Então, realizar o assim, seu sonho. Perfeito. você com uma casa, de repente, numa iniciativa popular, você tira várias gerações da dependência do aluguel. No treinamento que nós demos para os colegas da Bluebell e Mobfácil na Vox2U, treinamento específico para agentes imobiliários, nós temos um curso específico, Foi muito bom para nós. e eu não cansei de falar para eles que eles eram realizadores de sonhos. E não é uma metáfora, uma figura de linguagem, essa é uma verdade mercadológica. Nós da Vox realizamos sonhos. Eu tenho um aluno que não é gago mais. Uhum. Você olha para ele está mais bonito, ele está mais de bem com a vida, ele é outra pessoa. Isso daí interfere diretamente na profissão dele. Então, Isso, inclusive, claro, assim, na claro, segurança, Diretamente, né? na segurança que ele A tem. pessoa vai tendo mais segurança e, assim, o falar, ele está intimamente ligado à segurança. Uhum. Porque você, às vezes, ter vergonha de falar é uma vaidade. Porque você fala assim, cara, eu não vou falar porque vão achar tal coisa. Ou vão ficar prestando atenção no que eu falo e vão perceber erros. Então, muitas vezes, pode ser até uma vaidade da pessoa. 75% das pessoas no mundo têm medo de falar em público. E 70% delas têm o medo está ligado ao que vão falar de mim. Uhum. É. Só que de cada 10 desse cenário com quem você trata, só um toma uma providência. Os outros 9 continuam com o medo, com a dificuldade, com os problemas de comunicação. É um desafio também para nós. É um desafio para a nossa profissão também, Sim. jogando dentro da nossa profissão isso, além do falar, de se comunicar, é estudar, Uhum. mas o mercado imobiliário hoje é muito dinâmico. Uhum. Nós temos que colocar estudos e estudos e estudos dentro do nosso cotidiano de forma para ontem. Então a gente já está praticamente atrasado em conteúdo, Uhum. da forma que o mundo vem operando, né? Uhum. Uma velocidade muito grande na nossa vida, né? Que a gente É. comentou antes. E eu queria fazer uma pergunta mais direcionada para o Jackson, e depois você pode complementar e Claro. ajudá-lo, tá, Beni? É como que ele enxerga o mercado imobiliário nos próximos 5 anos, que a gente falou de passado agora há pouco, do BNH, a gente falou das habitações populares, né? E como que você enxerga isso daí para os Vou até próximos contar 5 uma anos? história rápida. Meu apelido é Pode, claro. Beni, né? Meu nome é Benedito Domingues Júnior. Meu pai, seu Benedito, era corretor de imóveis e contador. E ele era chamado de Dito, eu o Beni, por isso que eu sou o Beni. Aham. E nós tínhamos uma banda de garagem quando eu era adolescente aqui em Cascavel, que o nome era genial. A banda não era grande coisa porque acabou falindo, não deu certo. Foi o tempo, inclusive, que Cascavel tinha uma banda com outro nome genial, que era Voz de Prisão. Adorava esse nome, o Alexandre Zini. A nossa era BNH e seus mutuários. BNH. Era BNH e seus mutuários. O nome era genial, né? Mas não deu certo, não. Yeah. Mas o nome era esse, Muito legal. BNH e seus mutuários. A banda era. Então, Nossa. a gente percebe, assim, Hudson, uma mudança na estrutura familiar, primeiro, né? Uhum. Então, assim, nossa geração vem de famílias maiores, né? 2 filhos, anterior 5, 6 filhos. Então, a gente percebe o número de pessoas na família diminuindo, a composição familiar diferente também, né? Vários casais, homem, homem, mulher, mulher. Então, a gente percebe que há uma tendência de imóveis menores, primeiro pela própria característica do mercado, a terra vai ficando mais cara, então é preciso aproveitar melhor aquele espaço, e para aproveitar melhor tem que ser imóvel menor, e isso vai indo muito de encontro à estrutura familiar, como eu falei. Então a gente vê uma procura muito grande por imóveis com 2 dormitórios e um banheiro, ou com 2 dormitórios, 2 banheiros. A gente percebe uma necessidade por espaço, um espaço externo, às vezes tem um cachorrinho, tem alguma coisa, então tem a necessidade de uma sacada, um espaço que ventile um pouco mais, né, para que tenha um animalzinho. Essa conexão com a natureza, tem muita gente que prefere também. Quem vai para uma casa, ele quer ter um espaço ali com grama, com uma área verde, ele quer ter um espaço com água, que seja um lago ou que seja uma piscina, para ele poder. Então, assim, são várias nuances diferentes, mas eu percebo como principal a mudança da estrutura familiar, o envelhecimento das pessoas, né? A gente percebe uma necessidade já de alguns condomínios assim direcionados para a terceira idade, né? Com acessibilidade para eles, de repente com uma estrutura
no condomínio que favoreça para eles também, a proximidade, de repente, com mais clínicas, né, com médicos, enfim, né? O supermercado, que tudo fique mais perto para facilitar a vida deles também. E a questão dos casais, questão de filhos também. Muita gente precisa uma área de lazer, um espaço para que as crianças possam brincar. O apartamento é pequeno, então, se o apartamento for pequeno, mas você tem um home club, por exemplo, ele tem uma aceitação muito grande, porque daí a criança está dentro do condomínio, ela brinca lá, corre, né? E os condomínios horizontais também oferecem a mesma segurança, então isso é uma coisa que também as pessoas buscam muito hoje. Uhum. Então, eu acredito que isso, lazer, segurança, imóveis cada vez menores, né? E a composição familiar também muito diferente. A gente percebe hoje poucas famílias que têm mais de 2 filhos, 3 filhos, é uma coisa pouco recorrente. Então a gente percebe que o imóvel pequeno ele tem tido uma aceitação. Muito pai solteiro, mãe solteira, às vezes um imóvel de uma suíte consegue, o cara às vezes mora sozinho, o filho está com a ex-mulher, o cara mora sozinho num apartamento, num flatzinho de um quarto, né? Eventualmente a criança vem no final de semana, fica ali com ele, então um dormitório atende. E aí a mãe solteira é um quarto e uma suíte mais um quarto. Então a gente vai percebendo alguns imóveis que uma vez já não era concebível, né? E hoje a gente já percebe de uma forma diferente. Imagina só, né? É. Tanto de coisa que o Jackson E falou, Benny. como, e como O que tem que desafio de ouvir. comunicação para o agente imobiliário, eu vejo que nunca foi tão importante no processo do relacionamento de venda falar a verdade. Uhum. Nunca. Não dá Falar a para. verdade sempre é É. importante. É, Mas nesse quesito, é fundamental que o mais menos mais, os prós e os contras fiquem realmente claros. Uhum. Eu moro num prédio onde, fundamentalmente, existem crianças. É uma grande creche. Nós compramos o apartamento por causa disso. das crianças que tem lá. É, por causa da nossa. Sim. Então, a nossa realização de sonhos foi ela realizar o sonho dela. Poxa, que legal, né? Que Ok. a colega corretora te ouviu, né? A Simoni, da Chave Ouro, à época, agora ela está em outra empresa, e o Tiago complementou, eles entenderam o nosso sonho, Escutaram. escutaram, e nós estamos realizados, porque lá atrás, na abordagem, eu sei o que é bom para você. Um outro colega meu, talvez ali, eu tenho vários, não seriam felizes, não Uhum. estariam adaptados. Ele não precisa de 2 garagens com depósito, ele não precisa de 2 espaços gourmet, aquela academia. Ele precisa de um outro lugar prático, ágil, fácil, simples, objetivo, como disse o Jackson. E aí alguém empurra para ele um apartamento ali. Desculpe a palavra empurrar, mas às vezes é isso que É isso acontece. mesmo. E aí, em poucos meses, Vem a frustração. barulho, aquele auê é criança, pô. É. Criança é o céu, mas é também o inferno, dependendo da pessoa. É. Então é disso. Falar a verdade. Olha, esse prédio tem essa característica, mas aí vem o menos, né? Isso. Depois complementa com mais. Olha que dica Porque valiosa. falta muito isso. É preciso, a gente tem que comunicar com clareza, como o professor falou, e nunca deixar de falar a verdade. A verdade ela precisa ser, olha, Sobre o aqui bairro, sobre a é, rua, sobre tudo. Isso daí é uma Né, comunicação Jackson? assertiva na eu negociação. costumo perguntar muito, ó, como que é a tua rotina? Você trabalha Uhum. em qual lugar? Onde tuas crianças estudam, né? É Perfeito. preciso outra coisa que a gente não É a falou aqui escuta ainda ativa. é a questão da confiança. Então é preciso que você procure um corretor da sua confiança. O Uhum. comprador precisa confiar no corretor como o acusado confia no advogado. Isso, Então muita legal. coisa que às vezes não vai para Bem colocado, bem negociação, colocado. Legal. muita coisa que não vai para negociação tem que ser repassado para o corretor para a gente saber pelo menos como que a pessoa pensa ou até que ponto a gente pode ir na Não, negociação. não pode ter pegadinha. É. É Então a gente precisa ter desagradável. uma relação muito clara com o cliente, né? Tanto de um lado quanto do outro. Eu como autônomo, muitas vezes eu estou representando às vezes o comprador e muitas vezes eu estou representando o vendedor. Hoje eu faço um trabalho muito distinto do que a maioria dos corretores fazem, que é ter um contrato com o comprador. Olha só, eu faço um contrato aqui de prestação de serviço para você. Nós vamos fazer uma busca de imóvel assim, assim, assim. Eu vou te mostrar tudo que tem na cidade, do que está na minha carteira, do que está na carteira dos outros. E o que você vê, você me manda.
eu faço, nessa questão eu vou estar representando você e o corretor da outra parte vai estar representando os interesses do vendedor. Como uma consultoria e Exato, assessoria. exatamente, como um advogado faz. Então, assim, nesse, e a contrapartida dele é o quê? Ele dá a garantia de que ele vai comprar comigo. Então, dessa forma, o cara quer ir ver um imóvel no domingo. Poxa, eu vou no domingo. O cara quer conversar comigo à noite. Vou à noite. Então, eu vou dar preferência para ele, né? De modo que ele vai ter uma assessoria assim. Se eu tiver 5 clientes assim, Hudson, eu atendo todo mundo tranquilo, eu não me atropelo, não preciso ter um funil com 60 clientes para ficar Com filtrando. certeza. E E atende eu muito sei, bem. e atendo bem, e eu sei que esses 5 clientes vão comprar comigo. Em 6 meses eu vou fazer 5 vendas ali tranquilo, novos clientes vão entrar, ou indicações vão ocorrer e o meu Com negócio vai certeza. funcionar. Show. Com certeza. Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês de vir aqui compartilhar conhecimento, né? Muita gente segura conhecimento hoje. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente compartilhar, mais a gente aprende. Acho que é ao contrário disso, né? Quero agradecer ao Beni, quero agradecer ao Jackson por estarem aqui. Deixo vocês mais uma palavrinha, se quiserem complementar com alguma coisa, dá uma dica, Beni, Uhum. de oratória, de vendas, Jackson, complementar com algo aí que você acha que pode também contribuir com a nossa profissão, com os nossos ouvintes, né? Estamos A minha para deixa é para ouvir. fazer um convite, se você me permite. Com No final certeza. do mês de julho, nós vamos dar um workshop gratuito sobre atendimento, com uns tópicos muito interessantes, alguns dos quais até comentei aqui. Vai ser num hotel aqui na cidade, nós estamos definindo o horário, dia, e se você me der essa oportunidade, quando nós definirmos tudo isso, gostaria que você me ajudasse a divulgar para que Ah, com certeza. consultores, agentes A gente já é parceiro imobiliários, de outros negócios. gestores possam Sim. participar do evento, um workshop de 4 horas, com um intervalo para networking, com palestras muito interessantes, um convidado de Santa Catarina, especialista em comunicação também, o CEO do Instituto Perilo, vem para uma fala. Então vai ser um workshop muito padrão, muito profissional, no final do mês de julho, onde a gente vai abordar técnicas especialmente de oratória para o atendimento. Uma delas, a dica final, é aquela que eu falo da respiração dos fuzileiros navais americanos, os SEALs, que antes de qualquer conversa, declaração de amor, reunião em família, reunião na empresa, palestra, aula, TCC, inspirar contando até 4, segurar a respiração contando até 4 e soltar contando até 8. Fazer isso várias vezes para equilibrar a oxigenação e trazer um certo repouso mental, espiritual e emocional. 4-4-8 é uma técnica que a gente faz em sala de aula, eu recomendo, é muito boa para quem vai falar em público especialmente. Olha que legal, eu vou deixar depois as redes sociais do BNI para vocês seguirem ele. E Maravilha. com certeza lá vai estar, né, comunicando muito melhor até do que a gente, pelo pouco que a gente compartilhou aqui Estamos à hoje, disposição. mas Nós e a vai estar lá. Vox Obrigado. Jackson. Bom, eu também, Hudson, gostaria de agradecer pelo convite, muito obrigado, foi realmente engrandecedor, né, estar com vocês Você viu que o aqui. programa é bem tranquilo, né? É uma coisa Isso, assim que a gente gosta mesmo de comunicar. pude sem dúvida nenhuma aprender também. Recomendo o curso do professor Beni. Vox2U aí é uma empresa que está crescendo bastante aqui em Cascavel, já formou muita gente, já vi resultados, né, de alunos que tiveram oportunidade de estar lá. Maravilha. E gostaria de deixar aqui a minha referência, né? E os clientes que estão em momento de compra, já tem um corretor, pode pedir para o corretor me procurar, né? Faço parceria sem problema nenhum com todas as imobiliárias, todos os corretores de Cascavel. Olha que legal. E também, se às vezes está entrando no momento de compra e quiser conversar comigo, se ainda não tiver corretor, pode me procurar também. A gente vai fazer uma assessoria completa. Nós trabalhamos lá com locação também. Então, hoje a minha esposa cuida da carteira de locação e eu cuido um pouco mais da venda. Então, pude também ter uma visão do outro lado, né, do mercado, que era uma realidade que eu ainda não conhecia. Então, isso vai realmente engrandecendo a gente, vai trazendo cada vez mais conhecimento, e dessa forma a gente vai amadurecendo aí no mercado. Olha aí que legal. Legal. Meus ouvintes, muito obrigado pelo tempo de vocês, por ouvirem, né, o nosso programa, o Urbaniza News. Quero que você permaneça sintonizado aí na nossa rádio, ouvindo a nossa próxima programação, muito conteúdo interessante. Melhor rádio de Cascavel, 92.3 FM. Um abraço e até breve.